Toca, gaiteiro! Alito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada amigo. Muito bem, boa noite a cada um de vocês chegando por cá. Estamos principiando, né, Cláudio? Estamos principiando. Coiteco duro. Eu sou mesmo assim. Estamos principiando o Coiteco Dura de hoje. Tá o coração. Falta 4 Tá igual minutinhos para leitão que 18 mama na horas, né, terceira compadre teta, velho? nunca aniquila, tá sempre bonito. Estamos principiando aqui para vocês que tá aqui Dos curtindo com a gente, né? apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que. Muito bem, estamos principiando de boa, já falta só 3 minutinhos para 18 horas, a gente estamos na segunda-feira, aí voltando de uma semana, final de semana muito movimentada, e a gente traz para aqui para vocês hoje um bate-papo legal, né? Vamos interagindo aqui, muita chuva agora, tá aqui em Conceição do Coiteco, pelo menos aqui na sede do município, aqui no bairro aqui da gente, que choveu bastante, e a gente fica feliz por isso, né, compadre? Fica feliz, né? Já abriu, chegou chovendo, marcando trevoada ainda, né? A gente fala que é chuva, é trovoada, de qualquer jeito é trovoada, né? Tá chovendo água, tá chovendo chuva, e a gente fica feliz por isso. Vai ter um inverno. Boa noite. Cala a boca, vai ter um inverno muito. Provavelmente um inverno bom todo, vai ter um inverno bom todo. É, meu filho. Oi, o bambu, vai. Vai gemer, Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Bora adiantar, Deus né, é ma- filho de Deus? Vamos botar pra lá, pluguelar aqui as coisas, né, filho de Deus? Vamos... Compadrinho, Oi. aqui é Braia, manda um alô aí Vou pra mandar um mim. alô pra Braia aí, né, compadre Braia? Bora, Braia, vamos adiantar aqui o Coiteco Cultura de hoje. Bora, filho de Deus, bora. Saudade. Ninho Santana, o Coscovil do forró. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Essa mulher quer endoidar meu coração. O meu coração que só por ela chama. E eu digo sim, ela sempre disse não. Mas a nossa briga termina na cama. Essa mulher quer endoidar meu coração. O meu coração que só por ela chama. E eu digo sim, ela sempre disse não. Nossas brigas terminam na cama. Por isso vem, que tenha dado certo é o tempero de quem ama. Vamos deixando intriga, porque nossa briga termina na cama. Por isso vem, que tenha dado certo é o tempero de quem ama. Vamos deixando intriga, porque a nossa briga termina na cama. Oi, oi, oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Ai, oi, oi, oi. Eita, oi, oi, né, compadre? Quem tá por cá aqui, vai com o Pai Levi, chegou com o Pai Levi. Fio da bicicleta velho aí, que o Pai Levi chegou. Tem Evan Silva, Nilda Santana. Ana Mília tá por cá. Tá chegando já o pessoal aí que tá vendo o Coiteco. A gente vai começar com a notícia já aqui. Pra quem não teve aqui comadre Nesita chegou. Nesita Mateus. Comadre Nesita chegou, falar com uma voz mais bonita assim, né? Comadre Nesita chegou, também tá aí vendo a gente no Coiteco Cultura. A gente vai mostrar um pouquinho, pessoal. Vocês que não pôde estar na apresentação aí da Paixão de Cristo, ou paixão, pensa uma paixão hipizada, né? Não sei quem inventou esse nome, que não é paixão nada, aquele é um sofrimento, é aquele sofrimento que o povo chorou o tempo todinho, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, daqui a pouquinho, a gente primeiro vai lá na... Eita, tô com um gato engasgado aqui, engoliu uma coisa, fui comer uma pilapa,
uma pilapa doado, eita papai, o pilap estava vencido, viu, Levi? O pilap estava vencido, esse pilap doado de doação. Pilap, quando a gente abriu o papelado, tinha umas moedas dentro, uns pedaços de rede, daquelas redinhas de vender coisa, né, compadre? E um cheiro assim de macaco matar, mas a gente botou um temperozinho e comi. Passei 3 dias rotando e sonhando, morrendo afogado. Eita, lata das infernos, velho, viu, Levi? Deixa de conversa ripisada, né, filho? Deixa de conversa ripisada, vamos adiantar isso aqui, né? Pra você que não viu, né, Levi? Que não viu. Mas Deusita, não sei se foi da vez, nem com Madre Neuza não foi. Vá se pros infernos lá. Deixa já, agora posso xingar a gotinha, que já passou a quaresma, né, Pai Noel? Já passou a quaresma. Vão se pros infernos e a conversa ripisada dos velhos. Aqui tem uns velhos pedindo um samba. Vou botar um samba daqui a pouquinho pro pessoal aí da cabaceira. Os febrendos aí, né? O compadre Alberto chegou também, que não é besta nem nada, né? E a gente vai pipocar aqui. Deixa eu botar aqui esse negócio enquanto eu... Ô Levi, Gota Serena, o áudio aí agora tá chegando na altura de dar pra ouvir nos ouvidos. Ô Levi, filho dos infernos, velho. Compadre Alberto aí, Noel, compadre Neuza Santana, compadre velho, quem tá aqui vendo a gente. O compadre Nenezita, compadre Devana, Amélia, o pessoal que estiver vendo aí, ouvindo, como quiser entender, né, compadre? Dê um joinha. Tá bom, compadre Alberto? Aê, compadre Alberto, botou pra lascar nessa Gota Serena, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? É assim mesmo que a Deus gente é bota mais. pra lá. Enquanto eu preparo aqui a matéria, deixa esses pessoal dançando um cadinho aqui, 2 minutos, bora. Essa mulher querida dá meu coração que só por ela chama. E eu digo sim e ela sempre diz não, mas a nossa briga termina na cama. Por isso vem, neném, que tem a nossa certa o tempero de quem ama. Vamos deixar de briga, porque a nossa briga termina na cama. Por isso vem, neném, que tem a nossa certa o tempero de quem ama. Vamos deixar de intriga, porque a nossa briga termina na cama. Ninho Santana, o Coscovel do Forró. Muito bem, deixa de conversa repisada com o padre Jorge Watt aí de Banjão Juazeirinho, o padre Jorge velho lá, o caba velho. Ô Jorge, me parece que deu uma chuvada boa aí agora tá vindo, viu Jorge? Umas 4 horas, mais ou menos assim, de rebluguelando, que eu tava aqui olhando e com o oi pedindo pra ela vir pra cá, e o pequeno 8 de grau, e acabou vindo também, viu Jorge? Mas parece que passou nessa região aí, né, compadre Jorge? Pai Jorge, vai ter a Pascalinha, né, pai Jorge? Vai ter a Pascalinha já no dia 18, né, compadre velho? No dia 18. Eu tava em plano de ir aí, compadre velho, filmar aí as caretas, os caretos, o queima de Judas, pra eu, né, ter uma testemunha aqui, mas eu, com fé em Deus, vou estar lá na cidade no município de Lamarão, né, dia 18. Vou estar lá na Forró da Terceira Idade, Deus quiser, dia 18. Aí eu não posso estar lá, né, compadre velho? Lá minha festa é cedo, né? Lá minha festa é cedo, começa às 17 horas. Forró da Terceira Idade, lá nosso amigo Tony Davi, né, compadre velho? Tem 1 mês e 60 dias esse show lá, graças a Deus por isso. Zacarias, filho do Coscovel, bora adiantar aqui, gente, vocês que não teve como comparecer aqui na Páscoa, né? Não visitou aí a semana da Pascoelinha, da Páscoa, né? A vida da Páscoa. Muito bem, compadre, velho. A vida da Páscoa a gente registrou um pouquinho para vocês. Também a gente vai mostrar aqui nessa edição de hoje. A gente vai mostrar a Paixão de Cristo, né? A gente filmou, acompanhamos do início ao fim. Eu vou fazer um resumo aqui na Paixão de Cristo, lá na praça da Matriz. Da Matriz não, lá na Praça do Comércio. Lá na coisa do mercado, né? E a vida da Páscoa aqui. Vamos adiantar um cadinho, né, compadre Jorge? Obrigado, Jorge velho, pela audiência aí, né, Jorge? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Compadre Deus Jorge é mais. velho, tem que respeitar. Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Compadre Jorge nunca foi de beber cachaça nessa vida, né, compadre Jorge? Bora adiantar, rapaz. O que é isso aqui, Alfredo? Isso num bicho infeliz. É a peste da cachaça. Na hora até que é boinha, o cabo bebe, acha graça, mas no outro dia acorda na ressaca da desgraça. A cabeça do caboclo parece por um momento com uma macaúba seca que o sol queimou no relento. A casca já explodindo e o baco solto lá dentro. No outro dia tá morto, só cama, lençol e fronha.
os olhos vermelhos desse tamanho, igual quem fuma maconha, lembrando as merda que fez e morrendo de vergonha. E pior que o cabo bebe, quer ser rico, quer ser novo, gasta o dinheiro da feira pagando cana pro povo e quando volta pra casa se arromba no arroz com ovo. Eu não sei se vocês ficam, mas eu sei que eu mesmo fico com um gosto ruim na boca, feito quem lambeu pinico e um queima que nem comi, foi uma brasa. Eita, coisa comigo, né, compadre? Olha, beber cachaça, né? Jogo de baralho, reumatismo, né, compadre? E olhar, ponto cemitério é 5 desgraças na vida do caboclo. Bora adiantar? Vamos adiantar aí, viu, compadre Jorge Velho, Jacaria, coisa comigo. Vamos adiantar lá um pouco da Pascuinha, você vai ver a Pascuela. A Pascuelinha é lá de Vazeirinho de Santana. Não mistura não, é porque eu toquei tantos anos na Pascuelinha aí, que eu, 11 anos, 12 anos, 560 meses, que fiquei com a mente falando da Pascuelinha. Né, compadre Rico, filho do coisa comigo aí. Então a Páscoa aqui, né, a vida da Páscoa. Vamos ver a vida da Páscoa. Abertura aí pelo prefeito Marcelo, ele vai dar suas considerações. A gente vai entrar dentro da vila e mostrar esse cenário. Em seguida a gente vem com uma apresentação. Aqui tem um marimbondo dentro do estúdio aqui querendo me atar nas armas. Rapaz, vou dizer uma coisa, viu? Foi passar a quaresma e os bichos começaram a encher o saco aqui. Tu é doido, rapaz. Olha, vige Jesus. Né, pai Chico? E aí depois a gente vê a vida da Páscoa aí, é coisa bacana. As pessoas ganham seu dinheirinho, vendendo o ovinho lá com muita dificuldade, né, compadre? Mas gerou emprego e renda, foram 8 dias. E aí a gente escapou lá para a Praça do Mercado. Foi onde a apresentação muito bem feita, uns profissionais, né? Uns profissionais bacanas, viu, compadre, velho? Vocês vão ver aí a paixão de Cristo, que é uma paixão sofrida, viu? Aliás, toda paixão é infâmia, né, compadre? É, compadre Evandro Matheus. Evandro Matheus tá na Paraíba. Tá na Paraíba pescando de férias. Ei, Evandro, velho, do Coscobel, né, rapaz? Pense no Coscobel. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Evandro é meu amigo, não paga aluguel, nem endereço, nem IPTU, nessa gota serena. Bora pra programa, Evandro. Você que tá fora, tá descansando, tá livre das pataquadas aí. Bora ver um pouquinho, Evandro, do que aconteceu no final de semana aqui, das concessões do Goité aqui, com a Vila da Páscoa. Depois a gente papoca lá com a Paixão de Cristo, um negócio que tem para mais de 3 mil pessoas sentado, gente chorando com a Paixão de Cristo, menino, lágrima descendo, dentadura caindo no chão, um pouco com a boca aberta, porque o negócio foi bem coisado, dava para chorar. Quem nunca viu aquilo ao vivo, não é brinquedo não, viu? Bora, Dio Santana, bora. Fala, prefeito, filho do Coscobel. A Paixão de Cristo nos faz relembrar o maior exemplo de amor que a humanidade já conheceu. Um amor que foi oferecido por Jesus Cristo. Pera aí, pessoal, eu tô trocando as bolas aqui. Primeiro eu quero ver a Pascuelinha, depois a gente volta pra... Né, que a Pascuelinha é mais rápido, depois a gente volta pra Paixão de Cristo, que eu tô trocando aqui gato por lebre, né? Mas eu acho que é isso mesmo, filho de Deus. Deixa eu ver aqui, Santana. Olha direito, que é 2 versões, né, compadre, velho? Madel chegou, tá vendo a renda aí, que Madel, né? Bota o samba de Você disse que queria queimar uma coisa, viu, Vando? Fique na sua aí. Cadê? Eu acho que é essa mesmo, né? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Pronto, eu acho que eu achei, né? Deixa o homem falar, Nil. Deixa o homem falar. Bora, Marcelo, fale. Porque você tá certo, quem tá errado aí. A Paixão de Cristo nos faz relembrar o maior exemplo de amor que a humanidade já conheceu. Um amor que foi oferecido por Jesus Cristo para nos salvar, um amor que não pediu nada em troca, um amor que perdoou, um amor de entrega. Então, que cada cena que vocês possam ver aqui, faça cada um de vocês refletir sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós tratamos o próximo, sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança. No mundo em que a gente vê que cada vez está mais dividido, mais difícil, tantas guerras, que as cenas que nós vamos ver aqui nos façam refletir qual é o nosso papel nesse mundo. O que é que nós devemos fazer para tornar esse mundo melhor? De que maneira estamos tratando o próximo? Eu acho que essa deve ser a verdadeira mensagem em tudo que nós vamos ver aqui. Eu, como prefeito, me orgulho de promover um evento dessa grandeza, incentivando a cultura do nosso município, para que os nossos artistas possam se revelar e mostrar todas as suas potencialidades e sua capacidade de inspirar. Eu
Quero aqui cumprimentar cada um de vocês, desejar a todas as famílias aqui uma boa Páscoa, um domingo de Páscoa de muita paz e que tenhamos fé em nosso coração, esperança e que Deus abençoe cada família que se faz presente aqui nesse momento. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, mais um dia aqui na Vila da Páscoa. Hoje, sexta-feira, a Paixão e um movimento bom, um movimento bastante. Já era esperado aqui essa movimentação hoje. E vamos registrando aqui para vocês, viu? Hoje, sexta-feira da Paixão, aqui na Vila da Páscoa. Na verdade, nossa cidade se transformou realmente. E a gente estamos vivendo momentos mágicos na nossa cidade, né? O pessoal fazendo fila para comprar aqui os ovos da Páscoa. A gente entende que daqui até domingo de hoje, até de hoje até domingo, a gente vamos ter um movimento bem tenso por conta dessa movimentação que é aqui a Vila da Páscoa. Vocês estão vendo aí, ó, as filas das pessoas, né, já se deliciando aqui nesse momento hoje. Vamos seguindo aqui e registrando para vocês esse momento bacana. Vamos seguindo e entendendo que de hoje até domingo a gente vai ter movimentação aqui bem considerável. Repito, mais um momento bastante mágico aqui nesse mundo de Coité por conta na gestão Marcelo. Ele criou aqui essa Vila da Páscoa, que nunca teve isso antes aqui. E a gente sabe o quanto que é importante as crianças, os comerciantes, enfim. Movimentação boa, né? As crianças vivem esse momento. É importante para as crianças, os pais, avós ficam felizes por ter onde trazer seus filhos. Numa data que comemora um pouco, né, a família também. Termo uma sexta-feira da Paixão, mas de todo jeito a família se faz presente nesse momento aqui na Vila da Páscoa. Na luta, irmão. É isso aí. Uns trabalham, outros estão passeando e a vida faz parte da vida, né? Então, gente, vocês estão vendo aí uma movimentação muito boa. A gente entende que esse momento é um momento muito especial. São exatamente 7 horas e 40 minutos, né? É cedo. E logo mais tem a apresentação lá na Praça do Mercado. Depois tem, gente, a opção da criançada aí, a opção aí dos diversos chocolates, enfim. Apareça, cresça e apareça. Pois é, pessoal, estamos registrando aqui para vocês mais um dia aqui. Ele modificou o mundo inteiro. Ele evolucionou o mundo inteiro. Ei, irmão, vamos seguir com fé. Tudo que para vocês que nos assistem, aqui dá acesso aí ao Centro Cultural, né, onde tem as apresentações aqui no auditório, né. Daqui a pouquinho tem apresentações no auditório. Vamos ver se nós conseguimos registrar para vocês aqui o auditório. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mas foi fácil. Não consegui. Ele está no auditório ali, foi reservado. Quantidade de pessoas, eu não consegui entrar. Então, vou ficar devendo esse registro aí. Mas é isso aí, gente. Só dizendo para vocês que nos assistem aí, a sexta-feira aqui na Vila da Páscoa.
E logo mais a gente vai lá para a Praça do Mercado registrar lá a apresentação final aí. Diga, homem. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Ei, irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou. Pois é, né, compadre velho? Aí a abertura da festa da Paixão de Cristo, o prefeito Marcelo fez seu discurso lá no mercado. E a Adelito chegou agora, né? Então vamos papocar para lá, para a gente mostrar agora para vocês lá a Paixão de Cristo, né? Uns artistas muito bem elaborados, muito as suas versões dentro do contexto da Bíblia. Não saiu, não mudou nada do conhecimento que a gente tem, né, compadre Américo? Vocês vão ver agora aí, ó, gente, eu gravei lá, começou às 7h30, né, a Paixão de Cristo, e terminou 9 horas, então dá 2 horas e meia de vídeo. Eu fiz um resumo, né, de mais ou menos aqui uns 20 e poucos minutos, quando os narradores lá começaram a fazer uma parábola lá, que dava para o povo entender, eu cortava ali, e já pegava na outra frase, né, da onde Jesus começou, e tal e coisa, chegou ali em João, quando chegou na hora que ele foi julgado, enfim, vocês vão ver aí, né, uma boa parte, e principalmente a hora que ele foi crucificado, que foi muito bem feito, um cenário muito a nível de cidade grande mesmo, ali na Praça do Mercado, e muitas pessoas não puderam ir, né, não puderam vir, é uma coisa, né, é o centro da cidade, mas a zona rural, enfim, é uma coisa nova no Coité, né, Dalídio? É uma coisa nova. Essa nova empreendimento que Marcelo está fazendo na cultura aqui com relação à Páscoa e fazendo essa apresentação aqui do dia da Paixão de Cristo. Vamos lá? Bora papocar? Bora, vamos adiantar, para nós adiantar o lado aqui, senão amanhece o dia, né, filho? Bora, cadê Marcelo aqui? Bora, Marcelo, começa aí o petaquada e faça a abertura aí para nós arrochar, vamos. Ei, irmãos, vamos seguir com fé. Secretário da Educação, Aguinaldo, Secretaria da Cultura, Secretaria de Administração, minha gratidão a cada um de vocês. Eu quero dizer que o que nós vamos ver hoje aqui é muito mais do que uma apresentação, uma encenação. A Paixão de Cristo nos faz relembrar o maior exemplo de amor que a humanidade já conheceu. Um amor que foi oferecido por Jesus Cristo para nos salvar, um amor que não pediu nada em troca, um amor que perdoou, um amor de entrega. Então, que cada cena que vocês possam ver aqui faça cada um de vocês refletir sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós tratamos o próximo, sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança. No mundo em que a gente vê que cada vez está mais dividido, mais difícil, tantas guerras, que as cenas que nós vamos ver aqui nos façam refletir qual é o nosso papel nesse mundo. O que é que nós devemos fazer para tornar esse mundo melhor? De que maneira estamos tratando o próximo? Eu acho que essa deve ser a verdadeira mensagem de tudo que nós vamos ver aqui. Eu, como prefeito, me orgulho de promover um evento dessa grandeza, incentivando a cultura do nosso município, para que os nossos artistas possam se revelar e mostrar todas as suas potencialidades e sua capacidade de inspirar. Eu quero aqui cumprimentar cada um de vocês, desejar a todas as famílias aqui uma boa Páscoa, um domingo de Páscoa de muita paz,
e que tenhamos fé em nosso coração, esperança, e que Deus abençoe cada família que se faz presente aqui nesse momento. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Boa noite a todos. Eu só quero desejar, diante de tudo que vocês já disseram, uma feliz Páscoa para todos, de renovação, de paz, de muito amor e muita união. Que esse amor nunca saia de dentro de nós. Uma feliz Páscoa para todos vocês, viu? Obrigada, Aguinaldo. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou. Que a Prefeitura Municipal de Conceição do Goité, através do Departamento de Cultura, oferece a seus munícipes a maior história do homem, Deus, que viveu sobre a terra e que se despojou em amor por cada um de nós. A paixão de Cristo, contada por cavalheiros troianos. Participemos. Cavaleiros Troianos apresenta Paixão de Cristo de Conceição do Goité. Jesus de Nazaré, há 40 dias que ele ora, há 40 dias que ele jejua. Deve ter fome, dá-lhe de comer. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras convertam-se em pão. Está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai dos lábios de Deus. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Se és realmente o Filho de Deus, joga-te daqui. Também foi dito: não tentarás o Senhor teu Deus. Bem-aventurados os que têm fome, serão saciados. Bem-aventurados os que agora choram, serão consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Se não tivermos bem ou riquezas, mestre, como vamos comer? Não se preocupem com o que vão comer, beber e vestir. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestido? Considerem os pássaros dos céus. Não semeiam nem recolhem celeiros, mas o Pai Celeste lhes dá de comer. Não sou acaso muito mais do que eles? E por que andam inquietos pelo que vão vestir? Olhem como são belos lírios do campo. Não trabalham, não fiam, não tecem. E no entanto eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a Eva, que hoje está no campo, e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais vocês, homens sem fé. O mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou. Que não provém que o profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso! João preso! Estes cães romanos! Não foi Roma, foi Herodes! Maldito! E o que diz o povo? O que faz o povo? João precisa ser liberto! Quando as espadas estão nos punhos de Herodes, o que pode fazer o povo? Quando as lanças estão nas mãos dos legionários de Roma, o que pode fazer o povo? Vem cá, lança a tua vista até o horizonte. Vês alguma árvore? Aquelas sombras ao longe parecem árvores, porque como árvores estão plantadas na terra, mas são cruzes. Antes milhares de árvores, agora cruzes. Uma cruz para cada homem que decidiu falar ou agir. Devemos falar até que a última árvore seja transformada em cruz. Há mais homens sobre o jugo de Roma que árvore nos montes da Galileia. Vamos para Jerusalém. Vamos com ele!
Pois é, pessoal, vamos aqui resumindo rapidinho, né? Mandar um abraço aqui para meu amigo Parru, tá vendo a gente? Zé João, Adelino, Ana Beatriz, os outros já falei aqui em cada um, né? O Pai Alberto. Vamos adiantar, né, pessoal? Pra gente ver aí a matéria, né? O conteúdo e vocês entenderem que a gente resumiu cada texto desse aí, dentro do contexto lá, a gente resumiu para poder até chegar à crucificação, que é o momento mais esperado da noite ali, mas muito bem feito. Vamos ver. Cadê, rapaz? Aqui, pera aí, Nilson Santana. Pera aí, não é aqui não. Eu peguei equivocado aqui. Eu segui o que estava passando. Bora, adiante. Aqui essas coisas! Não está escrito que minha casa é casa de oração? Aí foi o momento que Jesus chegou do templo, que ele achou a igreja, né, com pataquada aí, com leilão, essas coisas. Tá tudo aí nesse resumo. Bora. Porém, a transformaram no covil de ladrões. Com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Eu também farei uma pergunta. Se vocês me responderem, direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Anás, é uma armadilha. Bem, não sabemos. Tampouco lhe direi com que autoridade faço essas coisas. Destruam esse templo, em 3 dias eu reedificarei. 46 anos levou a construção desse templo. E tu pretende reedificá-lo em 3 dias? Este é realmente o profeta que devia vir ao mundo. Sabemos que é amigo da verdade. Qual é tua opinião? É justo pagar tributos a César? Temos de pagar ou não temos de pagar os impostos de César? Hipócritas! Por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar os impostos. Eis o denário. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Afinal, quem és tu? Em verdade lhe digo, eu sou a porta das ovelhas. Até quando nos trazes na incerteza? Se és o Cristo, por que não dizes abertamente? Já disse, vocês não acreditaram. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham sobre mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. És um impostor que veste o grosso manto dos profetas para profetizar mentira! Vamos apedrejá-lo! Por qual motivo queres me apedrejar? Porque és um violador do sábado. Porque tu, sendo homens, te fazes Deus! Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Por eu dizer que sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu faço essas obras, mesmo que não confiem na minha palavra, olhem para o que eu faço. Assim vocês vão perceber e entender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Continua a blasfemar! Vamos cumprir a lei! E te escolheremos para tirar a primeira pedra. Me disseram que você prega de acordo com a lei de Moisés. Tem alguma resposta, Nazareno? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mulher, há algum homem aqui que a condene? Ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Vais e não tornes a pecar. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Vocês se preocupam em entregar o dízimo até as ervas mais pequenas, mas ignoram o que totalmente importa na lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Essas coisas deveriam ser feitas sem deixar as outras de lado. Vocês são guias cegos. Se esforçam para tirar um mosquito do copo, mas engolem um camelo inteiro. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Vocês limpam o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de cadáveres e toda espécie de podridão. Vocês também parecem justos aos olhos dos homens,
quando no interior estão cheios de roubos e de perversões. Com essas palavras ofende também a nós, doutores da lei. Ai de vocês também, doutores da lei, que sobrecarregam os homens de fardos insuportáveis, quando vocês mesmos nem com o dedo tocam nesses fardos. Dura essa linguagem. Quem a pode ouvir? Isso vos escandaliza? Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Eis que tua casa ficará deserta, pois eu declaro que não me tornarás a ver até o dia em que todos dirão: bendito aquele que veio em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente! Não agora. Mestre, vamos sair daqui. Você provocou a ira dos sacerdotes. Não pensem que vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr filhos contra pais, as filhas contra as mães, as noras contra as sogras. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Não serve para ser meu seguidor que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Jerusalém, virão dias que teus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Pois é isso aí, né? A gente fizemos um resumo, aí já está lavando os pés dos apóstolos, né? E a gente já ia agora, já na hora que o rei, né? Que o Pilatos está lá no seu prazer, e a hora de chegar para julgar Jesus, aquela coisa toda, a gente acabou que adiantando um pouco as coisas, né? Para poder a gente fazer um resumo até chegar à crucificação. Aí é a hora do julgamento de Jesus aí. Disseste-me ser rei de um reino no qual os homens não lutam e vivem sobre o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhe faltam ódio. Estão certas as escadarias. Vem acaso loucuras de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Obedecendo a tradição, pela Páscoa sempre confiro a liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem queres, pois, que eu liberte? A Jesus de Nazaré ou o assassino Barrabás? Barrabás? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse daí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor do que esse. Barrabás. Solta Barrabás! Barrabás? E o que farei a esse a quem chamai rei dos judeus? A morte! Morte ao Nazareno! Será preciso todos. Aí vocês já estão vendo, já tem os dois crucificados, né, Pajaro? Aí já tem os dois crucificados. E Maria tá aí, Madalena, tal e coisa. Aí só uma forma da gente mostrar aí a apresentação, né? Tá vindo agora a crucificação de Jesus de Nazaré. Então foi uma atuação muito bem feita, né? É um vídeo grande, não tem jeito pra gente não ter poder crescer um pouco, porque não deu nem pra eu botar tudo que eu filmei, porque ficaria muito grande para assistir. Mas as partes principais a gente traz aí e as pessoas já entendem de modo geral. Foi muita gente na praça, uma concentração muito significativa, né? As pessoas que foram assistir isso aí. Vamos ver aqui a chegada do sofrimento de Jesus. Segundo a profecia, ele terá uma morte infame, morrerá como um homem qualquer, desprezado e humilhado. Não, a Deus nada é impossível. Ele que pode modificar o curso do universo não seria capaz de apagar os pecados do mundo sem derramar o sangue do meu filho? Vejam, aí vem Jesus.
explicação aí, né? É um negócio muito bem feito que esses profissionais fizeram. Celeste, tenha piedade de mim. Não me poupe de qualquer sofrimento, mas não me separe do meu filho. Mestre, meu Senhor, quem irá rogar por nós? Quem irá se compadecer por nós? Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorais por vós e pelos vossos filhos. Porque dias virão em que se há de dizer felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão então de dizer aos montes, cai sobre nós, e às colinas cobre-nos. Se eles fazem isto à madeira verde, o que acontecerá à seca? Esse é o momento mais esperado da noite aí. Tá os dois ladrões, crucificados. Não, esse está morto. Vou tratá-lo como um rei em combate. Não! Trago autorização de Pilatos para que me entregue o corpo de Jesus.
amigos aí do Goité Cultura, a gente faz essa reflexão e aí fica uma pergunta no ar, né, compadre? Fica uma pergunta no ar. Será que o povo faria isso tudo de novo se Jesus voltasse hoje? Quem é que garante aí do jeito que está o mundo hoje, né, compadre, velho? Tá vendo a gente aí, o pessoal que nos assiste, compadre Jaro. É uma reflexão, aí muita gente aí na praça, sintonizado aí, bem concentrado no tema aí, né? Muitas crianças que não viu, adolescentes, isso de perto, via de filme ou história contada. E aí foi muito bem feito, a gente fez um resumo, né? Não tem como você gravar 3 horas de show, de evento dessa natureza e a gente poder. Mas uma pergunta fica no ar, será que se Jesus tivesse aqui, né? Dá para vocês entenderem, será que o homem faria a mesma coisa? Será que preservava Jesus ou o pau quebrava do mesmo jeito, né? Esses salteadores aí, de uma certa forma, né, pai Jaime, de uma certa forma, hoje está acontecendo a mesma coisa. Jesus está aí, a palavra dele, a gente está vendo aí a disputa no mundo do poder, as igrejas em confronto com políticos, e Jesus sendo crucificado todos os dias por conta de uma narrativa aí que está acontecendo. Então aí foi uma equipe da prefeitura que fez essa paixão de Cristo muito bem feita, né? Para mais de 5 ou 6 mil pessoas sentadas aí vendo. Foi um cenário muito bem feito, meio articulado, do início da passagem de Jesus até o final. Foram 2 horas e meia de apresentação. A gente gravou aí uns 20 minutos de cada trecho, uma parte, né? Um cenário muito idêntico àquela cena. E a gente, para quem não pôde ver, né? Pelo menos um resumo dá para ver. Mas fica uma pergunta, a gente conversa com os amigos, fica uma pergunta que a gente fala: o povo daquele tempo era um povo cruel. É sim, veio de lá, né? Tudo que nós temos de ruim no mundo de hoje veio de lá, de Caim, né? de Herodes, Skyfy foi o principal articulador da morte de Jesus, que era um grande religioso do tempo, e ele se incomodou com o que Jesus fazia nas suas partes benéficas de ensinar o evangelho de graça. O povo começou a seguir Jesus, se ele cobrar dízimo, ofertas nos montes, debaixo das oliveiras, operando e tal. E isso chamou a atenção dos religiosos. E Skyfy, que era o poderoso, foi quem articulou tudo isso aí, né, comadrezita? E Jesus já veio para isso, mas na verdade ele, até o próprio Pilatos, lavou as mãos e disse: eu não vou fazer parte do sangue desse homem, porque esse homem, não vejo nesse homem nada que eu possa criminar. Esse homem é um inocente e eu não vou compactuar com isso. Então, isso aí, a própria igreja matou Jesus, o próprio templo lá matou Jesus, articulou tudo. A gente tem que ter esse conhecimento disso. Foi os próprios religiosos, Skyfy com sua galera lá, que articulou toda a miséria, e Jesus chegou aí a essa morte triste, né, de uma forma. Foi o único que arrastou a cruz de dentro da cidade até chegar aí. Os outros eram matados, mortos aí mesmo no local, né? Os outros ladrões e salteadores. Mas Jesus, eles quiseram desafiar para ver se Jesus usava o poder sobre isso, para ele não deixar. Mas Jesus não usou o poder e foi sepultado aí, foi crucificado, na verdade. E ele não foi jogado lá nas covas dos ladrões, onde ficavam os outros corpos, porque José de Marité aí, né, compadre Gil, doou uma sepultura lá e Jesus foi levado para lá. Mas é isso aí, ó, uma encenação muito bem feita. A cidade parou para ver, né, a atitude aí da prefeitura para mostrar esse evento, um evento grandioso. Não foi pagode, não foi forró, não foi nada disso aí. E dá medo, né? Dá medo a gente. O compadre Jaro está com medo. Eu tô... compadre Jaro, é isso aí, velho. Aí, ó, ele foi crucificado, inclusive eu até tenho conhecimento biblicamente que até os grampos que pregou as mãos de Jesus foi a opinião de um ferreiro, porque o desafio era muito grande para tentar Jesus. E o ferreiro deu a opção de fazer os grampos, aqueles pregos terríveis, e apregou nos pés e nas mãos, por uma opinião de um ferreiro que ele já achava que ele estava do lado do bem, mas na verdade estava
crucificando uma pessoa inocente. E por aí a gente tira, né, todo o contexto da história. A maioria das pessoas sabe, a maioria não sabe. Os adolescentes aí de 15, 20 anos, muitos não sabem, né? Principalmente que agora de uns anos para cá foi proibido falar de evangélico nas igrejas, né, Gil? Foi proibido. Cada ano que passa a gente percebe que a palavra de Deus está incomodando os políticos. Agora há pouco, quarta-feira, foi aprovada uma lei lá me esqueci o nome do país agora, que vai ser proibido falar alguns versículos da Bíblia lá, senão vai ser preso. Califórnia, não, eu esqueci o nome aqui. E a gente percebe que isso é o que a Bíblia diz, que chegará um tempo que muitos vão procurar por essa palavra e não vão mais encontrar. Então, quem puder aprender alguma coisa sobre a salvação espiritual, procure, porque vai o mundo, o governo mundial vai tirar de cena a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, que é o caminho aí. Então hoje a gente está vendo aí, né? Foi bom isso aí, mostrado, 3 horas de evento, né? Do início, de onde Jesus chegou até o finalzinho aí, onde ele foi crucificado. Então a gente percebe uma parte boa da prefeitura mostrar para isso, porque o jovem aprende ouvindo e vendo, né? A gente não tem mais futuro, né, compadre Rio? Vamos finalzinho aí. Tudo está consumado. Pois é, né, compadre Rio? Ainda hoje, acabei de falar aqui, ainda hoje, cada um dia se crucifica um Jesus nessa nossa terra. A verdade é essa. O nosso povo tão civilizado, mas não deixa de ser bandidos e criminosos. Porque não sei que mal as igrejas faz aos políticos que estão a guerra, né, Gil? Está a guerra. A gente não estamos falando aqui de A ou B. Olha a quantidade de gente aí, ó, o pessoal sentado e assistindo uma cena dessa aí. Não foi fácil, né? O cenário muito bonito, aí essa aí foi a abertura. Teve diversos pontos, olha, vocês estão vendo aí. Foi então assim, a gente pôde perceber que foi um momento bom, né? Isso já é o segundo evento dessa natureza que a prefeitura fez, que é mostrar isso para o povo e que é bom, né? Deixar as outras de lado. Vocês são guias cegos. Se esforçam para tirar um mosquito do copo, mas engolem um camelo inteiro. Foi aí a passagem onde Jesus fala, chamou de víbora, raça de víboras. Se engasga com um mosquito, né, e engola um camelo com distorção da palavra de Deus. A gente percebe que o mundo não quer mais saber. Esse é o momento que Jesus está lavando os pés dos discípulos, né? Foram lavados os pés. Foi muito bem feito, o negócio lá foi muito bem elaborado. E como eu falei, né, vai estar na descrição aqui. Depois, vocês que são seguidores do Coité Cultura aí, vai estar lá o link. Se quiser assistir com paciência, assiste todinho, né? Para o resumo aí. Aí a hora que Herodes está festejando lá, coisa e tal. Foi muito bem feito. E Herodes foi incomodado para julgar Jesus. Onde ele fez perguntas a Jesus, fez diversas perguntas, mas ele disse que não via como por que crucificar aquele homem. Estavam as ruas soltadas. Aí o povo da igreja aí, ó, que mandou soltar Barrabás, isso aqui está na Bíblia, ó. Na hora que Skyfy fez não temos nada contra Barrabás. Quem nos incomoda é Jesus de Nazaré. Então Barrabás era um preso, um homicida. Mas aí, ó, é desse jeito que está na Bíblia. Para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua? Que afirma ser rei, que dizes ter rei nos servos, e que impede que os teus homens lutem e te defendam? Que permites como rei que te prendam e atem as mãos? A verdade deles, que é que te trazem como bandido e falso rei para o qual pedem a morte? Ou a minha verdade de que tudo isso já farta? Disseste-me ser rei de um reino no qual os homens não lutam e vivem sobre o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhe faltam ódio. Estão certas as escadarias. Vem acaso loucuras de dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Obedecendo a tradição, pela Páscoa sempre confiro a liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem queres, pois, que eu liberte?
A Jesus de Nazaré ou o assassino Barrabás? Barrabás? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse daí. Eu poderia vos dar sangue de agitador melhor do que esse. Barrabás. Solta Barrabás! Barrabás? E o que farei a esse a quem chamai rei dos judeus? A morte! Morte ao Nazareno! Então aí para vocês entenderem, né, é a hora que cada um dos profetas ali, os profetas não, os servos lá, o pessoal dos religiosos, né, Caifás e sua turma, fez o protesto para botar o pessoal da igreja que estava com eles para dizer que solta Barrabás, que Jesus era pior que Barrabás, no sentido, o pessoal, os seguidores de Caifás, era um pouco inocente. Não tinha muito o que acreditava no que Caifás era o religioso da igreja, os mandão, o que tinha conhecimento, a palavra ali. Eles acreditaram e fizeram isso, e por isso Jesus pagou o preço, mas veio para isso, né? E o que a gente tem a fazer é aproveitar quanto vida nós tivemos. Aí esse é o momento aí mais esperado, e a gente tem que aproveitar o dia de vida que a gente dá, e a gente aproveitar e procurar mais conhecimento da palavra de Deus e se resumir um pouquinho, se afastar de muitas coisas ruins dessa vida, porque a morte não tem jeito para não vir para todo mundo, né? Não, compadre Gil? É isso aí, gente. A gente fez esse resumo, a gente trouxemos essa mensagem aí para o povo, dentro que assiste a gente, mas a cidade lá estava lotada, o povo, né, adorou e viu aquilo ali, as famílias, né? Então, eu acho que foi aproveitado. Foi bem aproveitoso isso aí, de uma forma no ensinamento. E fica aí, né? Fica aí quem quiser se aproveitar, tentar estudar. Está muito fácil hoje. E é desse jeito aí, né? A vida é essa aí. E segue vida pra frente, né? Aí a gente, o mundo como é que é? Quando for pra semana, o pau quebra. Aí já vem o micareta, e agora toma-lhe pitucilina, e toma-lhe pagodão, e aí... Rapaz, o negócio é difícil. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? E é assim, né, compadre velho? Eita, Cusco meu! Matando saudades, Nil Santana, o fundo do baú. 1973, tanto tempo faz que ele morreu. O mundo se modificou e ninguém jamais o esqueceu. E eu tô ligado no que ele falou, tô parado no que ele deixou. O mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Irmãos, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Eis que já ia que esse mundo viu, todo o povo sempre dirigiu, caminhando em busca de uma luz, sob o símbolo de uma cruz. Eu sou ligado no que ele falou, sou parado no que ele ensinou. O mundo só será feliz e a gente cultivar o amor. Ele era rei, mas foi humilde o tempo inteiro. Ele foi filho de carpinteiro e nasceu em uma manjedoura. Não saiu muito longe da sua cidade, não cursou nenhuma faculdade, e na vida ele foi doutor. Ele modificou o mundo inteiro. Pois
Pois é, compadre Jaime, pois é, aí teve paredão na sexta-feira da Paixão, cada lugar tem um resumo de uma coisa e de outra, não tem jeito, Jaime, o povo que nós estamos tendo hoje, a gente vê a diferença do nosso antepassado, até a nossa geração, até a minha geração aí dos 50, até os 60 aí e tal, né? A gente ainda tem, são um povo mais educado na fé, vamos dizer assim, de preservar a família, de preservar o cristianismo, mas essa é a realidade. Essa raça jovem aí é raça de cachorro, mas é um dizer popular, né? Esse pessoal, essa juventude aí que está nas faculdades, que estão aí ingressando no mundo do trabalho, são tudo educadozinho, tudo fala baixo, fala um pouco. Você percebe, parece assim que ser umas pessoas inofensivas, mas na verdade não tem crença com família, não tem crença sobre o que é os pais, o que é a palavra de Deus, igreja, religião. Não tem. É uma geração que vai embaraçar. O bicho vai pegar no futuro próximo, o bicho vai pegar, porque na hora que Deus vê que as igrejas vai ser fechada, as igrejas vão ser fechadas. A Bíblia falava lá de Apocalipse, né, que a queda da Babilônia, a queda é essa aí. A queda é os governos vão fechar as igrejas. Você pode ter certeza disso. Vão fechar as igrejas porque não é do interesse de governante mundial de cada país mais falar de família, falar de igreja, não querem. Eles querem que ele seja o Deus. Você vê lá na Coreia do Norte, lá o cara lá quer. Se um falar de outro Deus que não seja ele, morre ele e a família tudo, mata todo mundo, né? Vocês conhecem a história aí lá da Coreia do Norte, lá, os Tum-Chun-Chun-Chin, né? Sai de pai, quer ficar no poder eternamente, ninguém pode ser nada. Teve a eleição lá, ele teve 100% dos votos, que ele não aceita outro candidato. Então, assim, a coisa vai, Deus, ele entregou o livre-arbítrio para quem quiser, né, seguir diferente. Nós vamos sofrer, nós que é do lado de Jesus, vamos sofrer consequência, mas nós não morremos fácil também, né, pai? Tu é doido, rapaz, não é isso aí. Vamos adiantar aqui. Bom, meus amigos, passando por aqui, Nilson Santana, diretamente de Coité, convidar todos vocês para dia 18 de abril, a partir das 17 horas, aí no Bar Campos da Tapera do Saco, Correios Lamarão. Nosso amigo Antônio Didivar convida todos vocês para esse grande forró. 18 de abril, a partir das 17 horas, estaremos aí ao vivo, Nilson Santana, no bar do nosso amigo Antônio Didivar. Convida todos vocês aí, a partir das 17 horas, 18 de abril. Tamo junto, caba velho. Ô segundinha, vamos viver viajando. Minha linda cigana, eu sei que tu ama esse valente cigano. Muito bem, compadre Jaime aí, tá a turma boa, tá vendo aí, compadre Jaime? Nós estamos aqui, o nosso amigo Gil aí da Teofilândia, Caba Véia, Zé João, Coscobeu, Zé João da Teofilândia, vendo o violão, aí o celesteiro aí da Teofilândia, lá do setor de Teofilândia, Neuza Santana, com Marineuza, que é com Marineuzita, Matheus vendo a gente, Ana Almeida, com o Pai Alberto aí vendo a gente, obrigado pela audiência, Neuza Santana, Jefferson Almeida, Ana Beatriz, André Parrudo, valeu Parrudo, pela audiência vendo a gente aí, com o Padre Adelito do táxi, valeu, obrigado mesmo, né? A gente depende muito. Zacarias, aí em Feira de Santana tá vendo a gente, com o Padre Ivandro, Matheus, também vendo aí, Coscobeu, né? Com o Padre Eliette Cunha, a gente agradece aí de coração essa audiência. Jorge Watts aí de Juazeirinho, valeu Jorge, Levi Cedrais, muito obrigado, a gente agradece. Noélio Moraes aí na Jiboia de Retiro Holândia, né? São aí os nossos que seguem a gente aqui no nosso canal. E Delvan Silva, compadre Delvan velho. Vamos adiantando, pessoal, vamos adiantando, que não são beijo nem nada, né, compadre velho? Não é beijo nem nada, vamos adiantando. Ninho Santana. Chegou com a Loura Santana. A bicha é boa, é toda boa. Essa mulher é boa. A bicha é boa toda. Essa mulher é boa. A bicha é toda boa toda. Eita que mulher boa. Ela sabe sambar bem devagarinho, a mão no joelhinho,
a sarraba no chão. E os homens olhando, morrendo de paixão. A bicha é boa, toda é boa. Essa mulher é boa, a bicha é boa toda. Eita que mulher boa. Ela sabe sambar devagarinho, a mão no joelhinho, essa raba no chão, apertando os ombros. Veja que sensação. E os homens olhando, morrendo de tesão. A bicha é boa, é toda é boa. Tá que mulher boa, a bicha é boa. Oh, segura Nil Santana, melhor samba da Bahia, aqui do nosso semiárido baiano. Chega pra cá, vamos fazer o som, tá bom demais ao vivo. Vamos arrochando com você, Nil Santana, ao vivo. A bicha é boa, é toda é boa. Eita que mulher boa, a bicha é boa, toda boa. Essa mulher é boa, ela sabe sambar e devagarinho, a mão no joelhinho, a sarraba no chão. E os homens olhando, morrendo de paixão. A bicha é boa, é toda é boa. Ela sabe sambar, a bicha é boa, é toda é boa. Mas não me delirar, Nil Santana. E novinhas, vem pra cá, aqui só tem padrão, aqui só tem padrão. Música da nossa autoria. Muito bem, são exatamente 19 horas e 12 minutos, em Conceição do Coité. Quero oferecer aqui essa música raiz aqui agora para o compadre Jaime Pereira, que gosta de Zacarias, e com o compadre Dadal, né, compadre Dadal? O compadre Dadal gosta aqui desse piseiro. Cadê, compadre, velho? Foi lá de Juazeirinho, a terra de comadre Neuza, a terra Neuza, Neuza de Dá. É, te gravou lá esses reisados aí, Carnal Forró aí. Coscomeu, né, compadre? O pessoal da terceira idade, nosso povo gosta, né, compadre Dadal? Coscomeu, o povo gosta aí, compadre Dadal, porque é cultura aí, não tem um empurrão, né, compadre Jaime? É, aí o samba já foi de Jorge Barbeiro, velho. Amor,
bicho infeliz é a peste da cachaça. Na hora até que é boinha, o caba bebe, acha graça, mas no outro dia acorda na ressaca da desgraça. A cabeça do caboclo parece por um momento com uma macaúba seca que o sol queimou no relento. A casca já explodindo e o barco solto lá dentro. No outro dia tá morto, só cama, lençol e fronha. Os olhos vermelhos desse tamanho, igual quem fuma maconha, lembrando as merda que fez e morrendo de vergonha. E pior que o caba bebe, quer ser rico, quer ser novo, gasta o dinheiro da feira pagando cana pro povo e quando volta pra casa se arromba no arroz com ovo. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana, que veio aqui na minha casa uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou. Só encontro vaca magra, escuto veia berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eita, gotas. Não tem como não assistir esse programa. Dadá, o Coscomeu. Aí o cara cochilando no bar, Dadá, o pau queimou. Uai, o aço. Vai, bora. Fogo. Ó o nego apresentado, ó o bicho nojento. Aí já é preconceito. É por isso que eu não gosto de nego. Eu não dou um galego ladrão em 10 negros formados, eu não dou. Pode chegar com um galego algemado e 10 negros de paletó. Você quer qual? Eu digo, me dê esse galego algemado, isso é melhor de se lutar. Ó o nego apresentado. Eita, Coscomeu. Bora adiantar! Teu sorriso bonito, trago na lembrança de tudo que passou. Fiquei parado no tempo, recordando os momentos, tudo que uniu nós dois. Viajo pelo passado, vejo você do meu lado, carícia de amor. Foi tudo tão de repente, não te vejo em minha frente, diz pra onde você for. E se vai voltar depois? E se vai voltar depois? Não posso mais viver assim. Volta pra mim, me dê uma chance de te ver mais uma vez. Eu não suporto mais sentir a solidão. O seu amor é tudo que preciso ter. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Não posso mais viver assim. Volta pra mim. Morreu o microfone. Seu vagabundo. Eu quero... Ladrão sem vergonha, velho safado. Ah, onde é que a rádio é que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando o microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no bolso que não é seu pra se sair. Tá vendo aí, Davi? O microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. É você, seu filho cabrunco. Olha. Respeite, seu filho da peste. Respeite o velhinho, seu filho de velho, que agora é crime. É daqui, Coscomeu, né? Daqui. Que é isso aqui?
tem um casamento também que não é brincadeira não, né, Daguinho? Tem certas coisas que eu não admito não, Júnior. Eu sabia que nós tava passando uma aprovação. Tu não tá vendo as coisas acontecendo não, Júnior? O que é, Júnior, um rapaz? lixeiro passou aqui, rastou o lixo de todo mundo e não pegou o nosso tá lá na lixeira. Não, prova! Tu não tá vendo que nós tá passando uma prova, Júnior? Que prova, mas o cara só esqueceu. Esqueceu não, tudo pra você é normal. Tudo pra você é normalidade. Eu vou ligar pro pastor. Vou ligar pro pastor pra quê, Nessa? Eu vou ligar pro pastor pra dizer... O pastor implica nisso. O pastor orar, pra gente orar por essa cidade. Pra sair tudo de ruim nessa cidade. Então a perseguição é com a gente. A perseguição é com nós. Nós tá igual Davi, esquecido pelo povo da casa, mas lembrado por Deus. Entendeu? Nós não vai viver nessa vida não, Júnior. Mércia, não vai não, Júnior. O pessoal só esqueceu, o pastor Esqueceu não, Júnior. Tu vai perturbar o pastor por causa disso, por causa de um lixo que foi esquecido. Não é questão de... Rapaz, quer que o pastor tenha... Rapaz, o povo tem uma pataquara com vigésimo. O lixo que foi esquecido não. E o pastor trabalha na secretaria, é? Não, Júnior. É pra gente fazer uma campanha de oração por esses lixeiros que estão fazendo... Estão pirraçando nós, Júnior. Pirraçando o quê? Mas você colocou o lixo depois que o pessoal passou? Não foi depois não, então foi você que botou depois? É você que tá testando minha paciência. Pare com isso, você tá de capa encoberta, você não tá com seus olhos espirituais abertos não. Seus olhos tá fechado. Você tá usando óculos e não tá vendo o que eu tô vendo. Você não consegue enxergar o que eu tô enxergando. Tu sabe o que eu tô enxergando? O quê? A prova. Viu? Eu tô enxergando, sabe o quê? Que o povo tá tudo de complô com a gente. Complô, Ô, Júnior, isso é... Não. Tu veio da onde agora? Eu vim da igreja. Então por que já chegou assim tribulada? Atribulada não, porque a irmã falou. Tem irmãs aqui que estão passando uma prova. E é fora de casa. Onde é que tá o lixo? Do lado de fora. Do lado de fora. Eu vou ligar pro pastor. Comadre Nesida, viu, compadre Jaime? O Daguinho... o povo pensa que pastor tem poder de resolver nada de ninguém. Esses coscobeu. Vai atrás de Jesus, rapaz. Esquece esses furunca. Tá. Entendeu, compadre? Não. Esquece o lixo. Vai aborrecer o pastor ou o padre que tem alguma coisa com ver com a sua lambanta, vida com serena, velho. Eita, mundo velho, né, compadre? Véio? Ô, Júnior! Júnior, tu vai orar, Júnior. Ô, Júnior, tu pode me levar. É o que, Júnior? Tu tá fazendo o que, Júnior? Rapaz. Eu tô orando, mas eu posso continuar fazendo meu negócio aqui, quer? Orando? Sabe o que tá acontecendo, Júnior? Fala. Nada, moça, eu tô orando. Tu tá passando por alguma tribulação, Júnior? Não, moça. Tu tá doente, Júnior? Não, Mércia. E é o que, Júnior? Tu tá em pecado, é isso? Tu tá pecando, Júnior? Que pecando, mas se eu tô afim de orar, eu posso... Ele quer falar com o nosso Senhor Jesus, Messinha dos Invernos. Ô, Júnior. Compadre, vamos fechar, né? Tá bom por hoje, choveu muito aqui, viu, Jaime? Aqui agora tá, deu um pé d'água bonito, um negócio bonitão. Calorou, o negócio calorou mesmo e pegou os pardal, sumiu tudo e choveu mais ou menos meia hora e 60 minutos. Foi muita água aqui, graças a Deus. Vamos fechar, ela é coroa, não interessa. Aí a gente volta segunda, quarta-feira, viu, pessoal? Bora, Nil Santana! Eita, forrozinho vai ter. Já tá chegando o São João, tá batendo na porta. Eita, mulher da gota serena, né, compadre Jaime? Gota serena. Bora tentar, bora. Até quarta-feira. Eita, forrozinho vai ter. Tô de namoro com uma moça solteirona. A bonitona quer ser minha patroa. Meus parentes já estão me criticando. Estão falando, ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Para mim o que importa é a pessoa. Não me interessa se ela é coroa. Quando ela é velha e quem faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa. Quando ela é velha e quem faz comida boa. Menina nova é boa, mas não é cimeira.
vezes também logo se separa. Que a vida de casada, dona de casa, é madura. E ao contrário, os problemas se amontoam. Não me interessa se ela é coroa, ela velha é quem faz comida boa. Não me interessa se ela é coroa, quando ela velha é quem faz comida boa. Ei, forrozinho pai dela, bora safoneiro. Vou me casar pra ganhar o seu carinho, viver sozinho a gente diz a pessoa. E um gaúcho, mulher não vale nada, é que nem peixe vive fora da